Laura Davidson olhava para o ecrã do telemóvel a ler a mensagem pela 100ª vez. As mãos tremiam enquanto estava sentada na sua impecável cozinha suburbana em Boston, com a luz da manhã a lançar sombra sobre a bancada de granito. Com 28 semanas de gravidez, devia estar a pensar em cores para o quarto do bebê e nomes, mas em vez disso seu mundo desmoronava-se. A mensagem era de Olivia Peterson, uma colega no escritório de advocacia de Marco. Lamento muito, Laura. Pensei que soubesse sobre o Marco e a Rebecca. Não consigo continuar em silêncio, especialmente com o teu bebê a caminho. A mão livre de Laura moveu-se instintivamente para sua barriga inchada, protegendo a filha que crescia dentro dela. Os pratos do pequeno almoço daquela manhã permaneciam por lavar no lava-loiça. Era a última manhã normal que teria naquela casa. A lembrança de Marco a beijá-la antes de sair, horas antes, agora parecia uma piada cruel. A porta da frente abriu-se com um clique e os passos de Marco ecoaram pelo corredor. Laura não tencionava confrontá-lo naquele dia, mas o seu corpo moveu-se em piloto automático. De pé na ombreira da porta da cozinha, observou seu marido de 5 anos tirar o casaco do fato. O cabelo escuro estava perfeitamente penteado, o anel de casamento brilhava à luz. Estás em casa mais cedo, disse ele, o sorriso a desaparecer ao notar a expressão dela. Está tudo bem. O bebê. Há quanto tempo? A voz de Laura mal era um sussurro. Marco congelou, a cara perdendo toda a cor. O quê? A Rebecca Carlton. Há quanto tempo estás com ela? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os ombros de Marco descaíram e, nesse momento, Laura viu a verdade escrita no rosto dele. Não precisava da explicação atrapalhada dele nem das tentativas fracas de justificação. 8 meses, admitiu finalmente, passando as mãos pelo cabelo. Laura, posso explicar. Não significou nada. Cometi um erro terrível. 8 meses, repetiu Laura, a voz a quebrar. Estiveste a ter um caso durante meses, enquanto eu tentava engravidar, enquanto celebrávamos quando finalmente aconteceu. Marco deu um passo em frente, estendendo a mão. Por favor, Laura, podemos ultrapassar isto. Eu acabo com tudo. Faço qualquer coisa. Não me toques. Laura recuou, o coração a bater com força. Tenho a ecografia das 28 semanas amanhã. Ia pedir-te para ires comigo, mas agora. Pressionou as mãos contra as têmporas, a conter as lágrimas. Nem consigo olhar para ti. Eu vou contigo à consulta. Por favor, deixa-me estar lá. É o nosso bebê. Não. A voz de Laura era de aço. Perdeste esse direito no momento em que decidiste trair-nos. A ambos. A sala rodou ligeiramente e Laura agarrou-se à bancada para se apoiar. O estresse, o choque, a traição. Era demais. Precisava de sair dali, precisava de respirar. Vou ficar em casa da Claire esta noite, disse, referindo-se à melhor amiga que morava do outro lado da cidade. Não tentes contactar-me. Preciso de tempo para pensar. O rosto de Marco desfez-se. Laura, por favor. Amo-te. Podemos resolver isto. Mas Laura já passava por ele, os pés a levá-la escada acima para fazer a mala. As mãos tremiam enquanto metia a roupa na mala de viagem. A mente acelerava com perguntas e medos. Como podia confiar em mais alguma coisa? Como podia criar um filho com alguém que mentiu com tanta facilidade durante tanto tempo? Enquanto conduzia pelas ruas familiares do bairro, as lágrimas finalmente caíam livremente. Laura não fazia ideia de que o seu mundo estava prestes a mudar ainda mais drasticamente. A consulta médica de amanhã revelaria complicações que a obrigariam a enfrentar não apenas o casamento destruído, mas também a própria sobrevivência e a do filho por nascer. Por agora, porém, ela concentrava-se em respirar, em manter o carro estável, em chegar à casa da Claire, onde finalmente poderia desabar em segurança. O sol do fim da tarde pintava o céu em tons de laranja e rosa. Um final bonito para um dia que destruíra por completo seu mundo. A sala de espera do Boston Women's Health Center parecia mais fria do que o normal. Laura estava sentada sozinha, a mão esquerda instintivamente a cobrir a barriga, enquanto a direita segurava sua pasta médica. À sua volta, outras futuras mães conversavam com os companheiros. A alegria coletiva era um contraste gritante com o vazio no peito de Laura. Um casal jovem à sua frente trocou sorrisos cúmplices enquanto folheava um livro de nomes para bebés e Laura teve de desviar o olhar. Laura Davidson. Uma enfermeira de farda azul chamou seu nome, conduzindo-a pelo corredor estéril até a sala de exames número 3. A doutora.
Catherine Reynolds entrou momentos depois, o cabelo prateado preso num coque arrumado, os olhos castanhos e calorosos a registarem de imediato a presença solitária de Laura. Está tudo bem, Laura. Esperava ver o Marco hoje. O Marco já não vai juntar-se a nós, respondeu Laura, com a voz surpreendentemente firme apesar do nó na garganta. Vamos separar-nos. A expressão da doutora Reynolds suavizou-se enquanto se sentava, pousando uma mão suave no braço de Laura. Lamento muito, querida. Queres falar sobre isso antes de começarmos? Laura abanou a cabeça, obrigando-se a concentrar-se. Só preciso de saber que o meu bebê está bem. A ecografia de rotina começou normalmente. O som familiar do batimento cardíaco do bebê encheu a sala. Laura observava a imagem granulada preto e branco da sua filha no ecrã, tentando perder-se naquela visão milagrosa. Mas então a expressão da doutora Reynolds mudou, a testa franzida enquanto estudava o monitor com mais atenção. Estou a ver algo preocupante, disse ela com cuidado, ajustando a sonda da ecografia. A tua placenta está a mostrar sinais de uma condição chamada placenta ACR. É rara, mas requer atenção imediata. A terminologia médica passava-lhe ao lado enquanto a doutora Reynolds explicava a situação. A placenta tinha se desenvolvido demasiado profundamente na parede uterina, uma condição que podia causar complicações graves durante o parto. Palavras como hemorragia, histerectomia de emergência e gravidez de alto risco destacavam-se com clareza no meio dos sons dos equipamentos médicos. Vamos precisar de te monitorizar muito de perto, concluiu a doutora Reynolds, o tom gentil mas sério. Vais precisar de uma cesariana programada às 36 semanas e será necessária uma equipa de especialistas presente. Estou a recomendar repouso absoluto e imediato. As mãos de Laura tremiam enquanto limpava o gel da ecografia da barriga. Mas a minha filha vai ficar bem. Com os cuidados adequados e monitorização, sim. Mas Laura, precisas de apoio. Há alguém que possa ajudar-te a passar por isto. As lágrimas encheram os olhos de Laura ao pensar nos pais, falecidos há 5 anos no acidente de carro que ainda assombrava os seus sonhos. Mas então o rosto determinado da Claire surgiu-lhe na mente, juntamente com a irmã mais velha, Raquel, que vivia nos arredores da cidade. Sim, sussurrou ela. Tenho pessoas. Mais tarde, naquela noite, enquanto Laura estava sentada no quarto de hóspedes da Claire a fazer chamadas para o trabalho sobre a baixa médica, o telemóvel vibrou com a 23ª mensagem de Marco do dia. Quase a ignorou, mas algo levou a lê-la. Por favor, Laura. A Olivia mencionou a tua consulta. Aconteça o que acontecer, não devias passar por isto sozinha. Deixa-me ajudar. O dedo de Laura pairava sobre o botão de eliminar, mas em vez disso encontrou-se a escrever. A gravidez é de alto risco. Preciso de paz completa e zero estresse. Isso significa sem contato, a não ser sobre a saúde do bebê ou assuntos legais. Por favor, respeita isso. Colocou o telemóvel virado para baixo na mesa de cabeceira e enroscou-se na cama, uma mão pousada protetoramente sobre a barriga. Pela janela, conseguia ver as luzes de Boston a brilhar ao longe. Em algum lugar lá fora estava sua antiga vida, aquela em que era uma mulher felizmente casada à espera do primeiro filho. Mas essa vida tinha acabado. Somos só nós as duas, pequenina, sussurrou a filha por nascer. E vamos ficar bem. Temos de ficar. Claire bateu suavemente antes de entrar com uma caneca fumegante de chá de camomila. A Raquel está a caminho de Cambridge, disse, sentando-se ao lado de Laura na cama. Vamos resolver isto juntas, cada passo do caminho. Laura esboçou um sorriso fraco, grata pelo calor do chá e pela presença inabalável da amiga. Amanhã começaria a preparar os papéis do divórcio, os cuidados médicos, um novo futuro que nunca pensou enfrentar. Mas naquela noite, permitiu-se lamentar a vida que pensava que teria, enquanto reunia forças para as batalhas que viriam. As 3 semanas seguintes passaram num turbilhão de consultas médicas e reuniões legais. Laura estava sentada no escritório da irmã Raquel, em Cambridge, rodeada de papéis do divórcio e documentos médicos, tentando compreender como a sua vida se tornará uma sucessão interminável de assinaturas e decisões. O vento de fim de março sacudia as janelas, combinando com seu estado de espírito agitado. Os termos são justos, explicou Raquel, cuja formação jurídica se revelava inestimável. Guarda total, pensão substancial e metade de todos os bens. O Marco não está a contestar nada. Ela fez uma pausa, observando o rosto da irmã. Ele sabe que não tem base para lutar. Laura acenou com a cabeça distraidamente,
acariciando a barriga que crescia. A filha tinha estado particularmente ativa naquele dia, como se sentisse a importância das decisões que estavam a ser tomadas. Só quero que acabe. Preciso de me concentrar em manter-me saudável até a cesariana. Raquel reuniu os papéis numa pilha ordenada. A doutora Reynolds ligou mais cedo. Ela marcou para uma reunião com a equipa de especialistas no Massachusetts General na próxima semana. Já libertei a minha agenda para te acompanhar. Não precisas de recusar. O tom da Raquel era firme, mas gentil. Não estás sozinha nisto. A Claire está a tratar da venda da tua casa. Eu estou a tratar da parte legal e, entre nós, vamos garantir que tu e a minha sobrinha tenham tudo o que precisam. As lágrimas voltaram aos olhos da Laura, mas, pela primeira vez em semanas, não eram inteiramente de tristeza. O bebê deu mais um pontapé e ela conseguiu esboçar um pequeno sorriso. Vai ter a melhor tia e madrinha de sempre. A propósito disso, a Raquel hesitou. A mãe do Marco ligou-me. Quer ver-te. O sorriso da Laura desapareceu. Eleanor Davidson sempre tinha sido gentil com ela, tratando-a como uma filha e não como nora. A ideia de a enfrentar agora, com o casamento em ruínas, fazia-lhe apertar o peito. Não consigo, sussurrou Laura. Ainda não. É demais. A Raquel acenou com compreensão. Eu trato disso. Tu só precisas de descansar e manter-te livre de estresse. Olhou para o relógio. A Claire deve chegar em breve com o jantar. O agente imobiliário ligou-lhe. Já há uma proposta pela casa. A notícia devia trazer alívio, mas a Laura sentiu uma nova vaga de tristeza. Aquela casa era para ter sido o lar da família. Tinham passado meses a escolher a cor perfeita para o quarto do bebê, debatendo entre amarelo suave e verde menta delicado. Agora, outra pessoa iria pintar por cima dos sonhos deles, substituir as memórias com novas. Encontrei um pequeno apartamento em Brooklyn, disse a Laura mudando de assunto. Fica perto do hospital e tem ótimas escolas por perto. Assim que a casa for vendida, uma dor aguda no abdômen interrompeu-lhe as palavras. A Laura arfou, levando as mãos ao estômago. Laura. A Raquel estava imediatamente ao seu lado. O que se passa? Não sei, disse a Laura, respirando fundo entre a dor. Deve ser nada. A doutora Reynolds disse que algum desconforto é normal. Mas a Raquel já estava a pegar no telemóvel. Não vamos arriscar. Vou chamar uma ambulância. As horas seguintes passaram no nevoeiro de monitores hospitalares e pessoal médico preocupado. A doutora Reynolds chegou rapidamente, a sua presença tanto reconfortante como preocupante. Após um exame minucioso, deu o seu veredito. Foi um sinal de aviso, explicou ela. A placenta está a causar mais complicações do que pensávamos inicialmente. Vou internar-te até o fim da gravidez. Precisamos de te monitorizar, a ti e ao bebê, 24 horas por dia. A Laura ficou a olhar para o teto do hospital, sentindo o peso desta nova realidade assentar-se sobre ela. 6 semanas mais de gravidez. Todas passadas neste quarto estéril. Pensou no apartamento em Brooklyn, em todos os planos cuidadosamente traçados agora lançados no caos. A Raquel apertou-lhe a mão. Eu trato de tudo. Da venda da casa, do apartamento, de tudo. Tu só tens de te concentrar em manter a minha sobrinha segura. Mais tarde, nessa noite, sozinha no quarto do hospital, a Laura observava os monitores que registravam o batimento cardíaco do bebê. O ritmo constante era estranhamente reconfortante. Um lembrete de que, apesar de tudo se estar a desmoronar, algo belo ainda crescia. Ainda lutava para existir. Somos lutadoras, não somos, minha pequenina, sussurrou, passando a mão sobre a barriga. E vamos provar isso a toda a gente. 3 semanas depois de ter sido internada, a Laura já tinha decorado todas as rachas nas placas do teto acima da cama. A monotonia dos seus dias era quebrada apenas pelos exames médicos, visitas da Raquel e da Claire, e o ritmo constante das máquinas que monitorizavam os sinais vitais dela e do bebê. A chuva de abril escorria pelas janelas do seu quarto no Massachusetts General, refletindo seu estado de espírito melancólico. A televisão murmurava em segundo plano, fornecendo ruído branco para abafar os sons constantes do hospital. A Laura folheava um livro de nomes para bebés que a Claire lhe tinha trazido quando uma batida à porta fez olhar para cima. O coração parou ao ver o Marco parado à entrada do quarto, o fato amarrotado e os olhos sombrios. O que estás aqui a fazer? Perguntou ela, colocando instintivamente uma mão protetora sobre a barriga.
O Marco levantou um envelope pardo espesso. Os papéis finais do divórcio. O teu advogado disse que tinham de ser entregues em mão. Hesitou. E eu? Queria saber como estavam. Ambos. O primeiro impulso da Laura foi mandá-lo embora, mas o cansaço tinha desgastado a raiva até a reduzir a uma dor surda. Podias tê-los enviado por estafeta. Eu sei. Ele permaneceu na ombreira da porta, como se tivesse receio de entrar sem permissão. A doutora Reynolds ligou-me. Disse que houve complicações na semana passada. Eu disse-lhe para não o fazer. Ainda estou listada como teu contato de emergência. Ele interrompeu em voz baixa. Legalmente, tinham de me informar. Um momento de silêncio tenso estendeu-se entre os dois, quebrado apenas pelo som constante do monitor fetal. Finalmente, Laura suspirou. Podes entrar, se quiseres. As enfermeiras vão achar estranho se continuares aí parado. O Marco entrou cautelosamente, pousando o envelope na mesa de cabeceira. Os olhos dele desviaram-se para os monitores, tentando decifrar os números e ondas. Ela está bem. O bebê. Ela está a lutar, respondeu Laura, sem conseguir esconder o orgulho na voz. Os médicos dizem que é forte, que se está a desenvolver bem, apesar de tudo. Ela não acrescentou que esse tudo incluía o estresse que ele lhe causará. Como a mãe, disse Marco baixinho, e a Laura sentiu as lágrimas a ameaçarem. Pestanejou, recusando-se a deixá-lo vê-la chorar novamente. Tenho pensado em nomes, disse ela, mudando de assunto. Quero algo forte, com significado. O Marco acenou com a cabeça, as mãos a mexerem no nó da gravata. A tua irmã disse que encontraste um apartamento em Brooklyn. Sim, é pequeno, mas... A Laura interrompeu-se quando uma dor aguda atravessou-lhe o abdômen. Os monitores começaram a apitar mais rapidamente. O rosto do Marco empalideceu. Devo chamar alguém. Não, respondeu a Laura, respirando como as enfermeiras lhe tinham ensinado. Acontece às vezes. Os médicos dizem que é normal com a minha condição. A dor passou, mas o Marco continuava tenso, pairando ao lado da cama, incerto. Tenho andado a ver alguém, disse de repente. Um terapeuta, quero dizer. Tentar perceber por que é que destruí tudo que era bom na minha vida. A Laura olhou para ele, realmente olhou para ele pela primeira vez desde que ele entrará. O advogado impecável com quem se casara tinha desaparecido, substituído por alguém que parecia mais pequeno, mais vulnerável. Mas ela não podia dar-se ao luxo de se preocupar com a jornada dele de autodescoberta. O foco dela tinha de ser a sobrevivência. A dela e a da filha. Espero que te ajude, Marco. Mas não posso fazer parte do teu processo de cura. Preciso de me concentrar no meu. Ele acenou, com compreensão no olhar. Claro. Só. Quero que saibas que, se precisares de alguma coisa, quando precisares, estou aqui. Sem condições. Sem expectativas. Só ajuda, se quiseres. Antes que a Laura pudesse responder, a enfermeira da tarde entrou apressadamente. Hora do seu exame, senhora Davidson. Oh, desculpe, não percebi que tinha visita. Já estava de saída, disse a Laura em voz baixa. Os papéis estão assinados. O Marco acenou, já recuando para a porta. Está tudo aí. Cuida de ti, Laura. E obrigado por me deixares ver-te. Depois de ele sair, a enfermeira verificou os sinais vitais da Laura, falando alegremente sobre o clima de primavera que melhorava. Mas a Laura mal a ouvia, perdida em pensamentos sobre o passado e o futuro. A filha deu um pontapé forte, que fez saltar o monitor. Ainda lutar, pequenina, sussurrou a Laura assim que ficou sozinha novamente. Bom, porque a mamã vai precisar de toda a força possível. Pegou novamente no livro de nomes, mas o olhar desviou-se para o envelope pardo. Lá dentro estavam os papéis que iriam terminar oficialmente o seu casamento. Mas também marcariam o início de algo novo. Uma vida onde ela tomaria todas as decisões. Onde poderia ser mãe e pai para a filha. Era assustador e fortalecedor ao mesmo tempo. Do lado de fora da janela, a chuva de abril tinha parado e um sol fraco rompia por entre as nuvens. A Laura observou a mudança da luz, pensando em força, perdão e nas diferentes formas que a cura podia assumir. A manhã de 15 de maio amanheceu clara e luminosa, mas a Laura mal reparou no clima perfeito de primavera do lado de fora da janela do hospital. Hoje era o dia. 36 semanas, exatamente. E a cesariana programada estava marcada para o meio-dia. Dormira pouco,
passando a maior parte da noite a observar os monitores e a falar baixinho com a filha. Senhora Davidson. Uma enfermeira jovem entrou, verificando os monitores. A equipa cirúrgica estará aqui dentro de 1 hora para preparar. Está pronta. A Laura acenou com a cabeça, a garganta apertada demais para falar. A Raquel estava sentada ao seu lado, já vestida com a bata médica que usaria na sala de operações como acompanhante designada. Não se afastara da Laura desde que chegará ao amanhecer. A equipa é excelente, assegurou a Raquel, apertando-lhe a mão. A doutora Reynolds reuniu os melhores especialistas de Boston. Uma batida firme à porta fez com que ambas olhassem para cima. A doutora Reynolds entrou, seguida de uma equipa de profissionais médicos. Bom dia, Laura. Vamos rever tudo mais uma vez. A explicação da médica foi interrompida por outra batida. Desta vez, era Claire, os olhos vermelhos de tanto chorar. Desculpa o atraso. O trânsito estava horrível. Correu para o outro lado da cama da Laura, completando o círculo de apoio em que a Laura passará a confiar. A hora seguinte passou num turbilhão de preparativos. A Laura tentava concentrar-se na voz da doutora Reynolds enquanto ela voltava a explicar o procedimento, mas a mente da Laura insistia em voltar aos riscos de que tinham falado. Hemorragia grave. Possível esterectomia. As palavras ecoavam-lhe na cabeça como um sino de aviso. Laura. A doutora Reynolds tocou-lhe no braço com delicadeza. Está na hora. O percurso até a sala de operações pareceu-lhe surreal. As luzes fluorescentes acima pareciam demasiado brilhantes. O corredor, demasiado longo. A Raquel caminhava ao lado da cama, ainda de mão dada com ela, enquanto a Claire esperava atrás para tratar da papelada necessária. Na sala de operações, a equipa trabalhava com eficiência treinada. A Laura sentia-se estranhamente distante enquanto a posicionavam, administravam anestesia espinal, penduravam o pano cirúrgico azul. A presença firme da Raquel junto à sua cabeça era o único elo com a realidade. Pronto, Laura. A voz da doutora Reynolds veio detrás do pano. Vamos começar agora. Vai sentir alguma pressão, mas não dor. Concentre-se apenas na respiração. A Laura fechou os olhos, concentrando-se no som rítmico dos monitores. Pensou no quarto de bebê à espera no novo apartamento, pintado de verde menta suave ponto ela própria tinha escolhido. Lembrou-se, enquanto pensava no futuro. Nos primeiros passos, nas primeiras palavras. Há mais hemorragia do que prevíamos, disse alguém bruscamente. A energia da sala mudou instantaneamente. Pressões a descer. Outra voz chamou. Laura, fica conosco, ordenou a doutora Reynolds. Estamos quase lá. A mão da Raquel apertava dela com mais força. Estás a ir muito bem, mana. Só mais um pouco. A pressão no abdômen aumentou e a Laura sentiu uma sensação de puxão. A sala pareceu girar ligeiramente. As luzes acima desfocaram-se num rasto branco. E então, um choro. Forte, claro, perfeito. Ela está aqui, anunciou a doutora Reynolds. Hora do nascimento, 12h17. A Laura tentou focar-se no choro da filha, mas a sala começava a desaparecer pelas margens. Ouvia vozes urgentes. Termos médicos que não compreendia. O rosto da Raquel por cima dela parecia assustado. Laura, fica conosco. A voz da doutora Reynolds parecia vir de muito longe. Temos de controlar esta hemorragia. Tragam mais 2 unidades de sangue já. O bebê, sussurrou a Laura. Ela está bem. Perfeita, assegurou a Raquel, mas a voz dela tremeu. 3,2 kg de perfeição. Conseguiste, Laura. Só tens de aguentar mais um pouco. A Laura queria responder, mas a escuridão aproximava-se dos limites da sua visão. A última coisa que ouviu foi o choro forte da filha. Um som cheio de vida e de promessa. Antes que tudo escurecesse. Quando voltou a abrir os olhos, a primeira coisa que notou foi o som suave dos monitores. Diferentes dos que ouvia há semanas. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas pelos brilhos dos equipamentos médicos. A Raquel estava caída numa cadeira ao lado da cama, segurando algo pequeno, embrulhado num cobertor cor-de-rosa. Olá, sussurrou a Laura, a voz áspera. A cabeça da Raquel levantou-se de repente, lágrimas a encherem-lhe os olhos. Graças a Deus! Levantou-se com cuidado, embalando o precioso embrulho.
Alguém está à espera de te conhecer como deve ser. E lá estava ela, pequenina e perfeita, com uma cabeleira escura e olhos que pareciam conter toda a sabedoria do mundo. O braço da Laura tremia ao estendê-lo, mas a Raquel ajudou a posicioná-las com segurança. Sofia. A Laura pronunciou o nome. Aquele que escolhera semanas antes. E finalmente soava real. Sofia Raquel Davidson. A filha bocejou. Dedinhos a mexer contra o cobertor. E a Laura sentiu o coração expandir-se com um amor tão feroz que lhe tirou o fôlego. Naquele momento, cada luta, cada dor, cada lágrima tinham valido a pena. Sofia estava ali. Estava saudável. E estavam ambas vivas. Eram sobreviventes. Eram guerreiras. E era só o começo. 2 meses depois do nascimento da Sofia, a Laura estava na cozinha do apartamento em Brooklyn, embalando suavemente enquanto aquecia um biberão com uma mão e segurava a filha adormecida contra o ombro. O sol da manhã atravessava janelas, lançando um brilho dourado no pequeno mas acolhedor espaço que agora chamava de lar. Quase pronto, minha doce, sussurrou ela, testando a temperatura do leite no pulso. A Sofia mexeu-se ligeiramente, fazendo sons suaves que derretiam o coração da Laura. Uma batida suave à porta anunciou a chegada da Raquel para a verificação matinal diária. Vejam só quem já domina o preparo de biberões com uma mão só, disse a irmã com admiração, pousando um saco de compras. A necessidade é uma grande professora, respondeu a Laura com um sorriso cansado. A recuperação física do parto tinha sido difícil, mas a cura emocional estava a revelar-se uma jornada ainda mais longa. O agente imobiliário ligou ontem. A venda da casa finaliza na próxima semana. A Raquel fez uma pausa enquanto arrumava as compras. Como te sentes em relação a isso? A Laura olhou para o rosto sereno da Sofia, ponderando a pergunta. Preparada. Parece o último laço a ser cortado. A última peça daquela vida a ser guardada. E o Marco? O advogado dele enviou os documentos do apoio à criança, interrompeu a Laura, sem querer falar do ex-marido. Está tudo tratado. Ele tem respeitado os meus limites, mantendo a comunicação estritamente sobre a Sofia e assuntos legais. A Raquel acenou, mas a Laura viu o olhar preocupado nos olhos dela. As duas sabiam que o Marco andava a perguntar sobre visitar a filha. A Laura tinha adiado essa decisão, concentrando-se em criar uma rotina com a Sofia e curar-se da experiência quase fatal do parto. O aquecedor do biberão apitou e a Laura foi até a sala para alimentar a Sofia. O quarto da bebé, pintado de verde menta suave, era visível através da porta aberta. Era mais pequeno do que o que tinha planeado na casa antiga, mas estava cheio de mais amor do que alguma vez imaginara possível. Tenho de voltar ao trabalho no próximo mês, disse a Laura em voz baixa, observando as mãos minúsculas da Sofia apertarem o biberão. As contas médicas, mesmo com o seguro e o apoio do Marco. Pensaste na minha proposta? Perguntou a Raquel, sentando-se ao lado delas. O escritório de advocacia ainda está à procura de uma assistente jurídica. Os horários são flexíveis. E trabalharias comigo. A Laura tinha pensado nisso antes. Antes do casamento, trabalhará como assistente legal, mas deixará a profissão quando a carreira do Marco disparou. A ideia de voltar agora, como mãe solteira, era assustadora, mas estranhamente apelativa. Não sei se estou pronta, admitiu ela. Ainda está tudo tão recente. És mais forte do que pensas, disse a Raquel com firmeza. Olha tudo o que já superaste. Sobreviveste a uma gravidez de alto risco, a um parto que quase te tirou a vida. E estás a criar esta menina linda sozinha. Já não estás só a sobreviver, Laura. Estás a florescer. A Sofia acabou o biberão e a Laura colocou-o ao ombro para lhe dar palmadinhas. O movimento familiar trouxe conforto. Um lembrete de que, no meio da incerteza, havia coisas maravilhosamente simples. Recebi outro postal da Elanar ontem, disse a Laura, referindo-se à mãe do Marco. Incluiu fotos novas. Ela quer que a Sofia conheça a avó, mesmo que à distância. E talvez esteja na altura. Não para o Marco. Ainda não. Mas para a Elanar. A Sofia merece conhecer os membros da família que realmente querem fazer parte da vida dela. A luz da manhã mudará, criando padrões no chão de madeira. A Laura observava-os a dançar, lembrando-se de como se sentirá perdida há apenas alguns meses. Agora, com a filha nos braços, rodeada pela vida que estava a construir peça por peça, sentia algo que não esperava. Esperança.
Acho que vou aceitar o emprego, disse ela finalmente. Tens razão. Está na altura de fazer mais do que apenas sobreviver. A Raquel sorriu, passando os dedos pelo cabelo escuro da Sofia. Essa é a minha irmã. Sempre mais forte do que imagina. A Laura olhou em volta para o pequeno apartamento. Para a mistura de coisas antigas e novas. Para a vida que estava a erguer das cinzas da anterior. Não era perfeita, mas era real. Era dela. E com a Sofia nos braços. Era mais do que suficiente. 10 anos tinham passado. Como páginas viradas num livro. Cada capítulo trazendo novas alegrias e desafios. A Laura estava sentada secretária no escritório de advocacia da Raquel. A rever processos. Quando o telemóvel acendeu com uma mensagem da escola da Sofia. O coração dela deu um salto. Chamadas a meio do dia nunca traziam boas notícias. Senhora Davidson. A professora da Sofia, a senhora Henderson, soava hesitante. Pode vir à escola. Houve um incidente. A Sofia está bem. Mas precisamos de conversar. 30 minutos depois. A Laura encontrava-se no gabinete da psicóloga da escola. Em frente à filha de 10 anos. Que estava sentada com os ombros caídos. O cabelo escuro a esconder-lhe o rosto. O projeto da árvore genealógica. Em que tinha estado a trabalhar. Estava amarrotado sobre a secretária entre elas. Ela recusou-se a terminar o trabalho. Explicou a senhora Henderson com suavidade. Quando Christopher Matthews comentou. Sobre ela não ter pai para incluir. A Sofia. Bem. Ela tirou o livro da escola para cima dele. O coração da Laura apertou-se. Já tinham tido um incidente semelhante no mês anterior. Quando a amiga da Sofia, a Ashley, falou do pai que lhe ensinava a andar de bicicleta. As perguntas estavam a tornar-se mais frequentes. As ausências, mais notórias. Posso falar com a minha filha a sós? Perguntou a Laura. Assim que os professores saíram. Ela ajoelhou-se ao lado da cadeira da Sofia. Queres contar-me o que se passou, querida? A Sofia levantou a cabeça, revelando olhos brilhantes de lágrimas contidas. Olhos tão parecidos com os do Marco, que às vezes tiravam o fôlego a Laura. Por que é que ele não quer conhecer-me, mamã? É por eu ter feito algo de mal. Oh, querida, não. A Laura puxou a filha para um abraço apertado. Tu nunca fizeste nada de mal. A situação com o teu pai é complicada. É isso que dizes sempre. Respondeu a Sofia, afastando-se. A frustração evidente na voz. Mas eu já não sou um bebê. Tenho o direito de saber. Toda a gente tem um pai. Até os filhos de pais divorciados os veem aos fins de semana. Por que é que eu não? A Laura respirou fundo, lembrando-se do conselho da terapeuta. Sobre honestidade adequada à idade. Sabia que este dia ia chegar. Tinha-se preparado. Mas agora que estava ali, as palavras ficaram-lhe presas na garganta. O teu pai. Começou ela com cuidado. Cometeu alguns erros antes de tu nasceres. Erros que me magoaram muito. Eu precisei de me proteger. E de te proteger. Criando alguma distância. Mas e se ele mudou? A voz da Sofia saiu pequena. A avó Elanor diz sempre que as pessoas podem mudar. A menção da Elanor fez a Laura parar. Ao longo dos anos, tinha mantido uma relação cuidadosa com a mãe do Marco, permitindo-lhe fazer parte da vida da Sofia. Através de cartas, chamadas e visitas supervisionadas. A Elanor tinha respeitado os limites da Laura, enquanto garantia que a neta sabia que era amada. Tens razão, disse finalmente a Laura. As pessoas podem mudar. E talvez esteja na altura de falarmos mais abertamente sobre o teu pai. Gostavas disso? A Sofia acenou com entusiasmo, enxugando os olhos. Ele sabe como eu sou. Sabe que entrei para o quadro de honra. Que jogo futebol. Ele sabe. Admitiu a Laura. Através da Elanor e das atualizações ocasionais que o advogado da Laura lhe enviava. O Marco era mantido informado sobre os momentos mais importantes da vida da Sofia. Ele envia postais de aniversário e Natal. Através do advogado dele. Nunca os vi. Eu guardei-os. Disse a Laura em voz baixa. Numa caixa lá em casa. Pensei que, quando fosses mais velha, talvez quisesses lê-los.
Os olhos da Sofia arregalaram-se. Podemos lê-los hoje à noite. A Laura estudou o rosto esperançoso da filha, vendo a mesma determinação que ela herdara de ambos os pais. Sim, hoje à noite começamos a falar do teu pai. A sério. Mas Sofia esperou até que a filha olhasse nos olhos dela. Nada de atirar livros, está bem. Um pequeno sorriso finalmente apareceu no rosto da Sofia. Está bem. Mas, mamã, o Christopher estava mesmo a ser parvo. A Laura riu baixinho, puxando a filha de novo para perto. Mesmo assim não há desculpa para a violência. Anda, vamos levar-te de volta à aula. Temos muito para conversar esta noite. Enquanto caminhavam de volta para a sala da Sofia, a Laura sentia o peso dos anos de silêncio cuidadoso sobre o Marco. Tinha protegido a filha da única forma que sabia. Mas talvez fosse a altura de um tipo diferente de proteção. Uma que vinha da compreensão, em vez da ausência. Nessa noite, a Laura sentou-se de pernas cruzadas no chão do quarto. Uma velha caixa de sapatos à sua frente. A Sofia imitava-lhe a posição, observando com atenção enquanto a Laura levantava a tampa. Lá dentro, organizados por data, estavam 10 anos de envelopes por abrir, cada um contendo um pedaço do pai que a Sofia nunca conhecera. São tantos, sussurrou a Sofia, passando os dedos pela pilha ordenada. A Laura escolheu o primeiro envelope, com carimbo de correio de apenas semanas após o nascimento da Sofia. As mãos tremiam ligeiramente enquanto rompia o lacre. Queres ler tu? Ou leio eu? Lê tu, disse a Sofia, abraçando os joelhos ao peito. Por favor. A Laura desdobrou a carta. O papel ainda estalava apesar da idade. A caligrafia familiar do Marco preenchia a folha. Querida Sofia, tens apenas 3 semanas hoje. A tua avó mostrou-me uma foto tua, a dormir no berço. E nunca vi nada tão perfeito. Os médicos dizem que és forte e saudável, como a tua mãe. Quero que saibas que, mesmo não estando aí, penso em ti todos os dias. Sonho com o som da tua primeira gargalhada. Imagino qual será a tua primeira palavra. A voz da Laura fraquejou. A Sofia encostou-se a ela, trazendo um conforto inesperado. Continua, mamã. A carta seguinte era do primeiro aniversário da Sofia. Minha querida filha, já andas. A tua avó disse que deste os primeiros passos na semana passada. Imagino-te a andar aos tropeções, a descobrir o mundo com aquele espírito destemido dos bebés. Espero que saibas que cada marco, cada conquista, enche o meu coração de alegria, mesmo à distância. Leram ano após ano. O primeiro dia de escola. O 7º aniversário. Quando caiu o primeiro dente. O primeiro jogo de futebol. O Marco tinha assinalado cada momento, com palavras cheias de amor e arrependimento, orgulho e saudade. Ele nunca se esqueceu de nada, disse a Sofia suavemente, segurando uma carta recente onde ele dizia o quanto se orgulhava dela, por entrar para o quadro de honra. Mas, mamã, se ele se importa tanto assim, por que é que não lutou mais para me ver? A Laura fechou os olhos. As memórias a invadirem-na. Às vezes, quando as pessoas sabem que fizeram mal, tentam respeitar os limites que os outros impõem, mesmo que isso lhes parta o coração. Mesmo que isso lhes parta o coração. O teu pai, ele sabia que eu precisava de espaço para sarar, para te criar sem as complicações do nosso passado. Ainda precisas desse espaço. A pergunta da Sofia pairou no ar, o ar pesado de implicação. Antes que a Laura pudesse responder, depararam-se com uma carta que a fez parar, datada de apenas 2 meses antes. E ao contrário das outras, era dirigida a ela. Laura, a Sofia faz 11 anos no próximo mês. Todos os anos respeitei os teus desejos, ficando em segundo plano. A ver a nossa filha crescer através de fotografias e histórias indiretas. Mas ultimamente tenho tido problemas de saúde. Nada grave, ainda. Mas fez-me perceber o quanto tempo perdi. Não estou a pedir para interromper a vida que construíste. Mas se houver alguma hipótese de a Sofia querer conhecer-me,
Estou pronto para fazer o que achares melhor. Passei estes anos a tentar tornar-me alguém digno de ser o pai dela. Marco. A Laura sentiu as mãos da Sofia deslizarem para dentro das suas. Mamãe, estás a chorar. Ela nem se tinha percebido de que as lágrimas estavam a cair. Até a Sofia o dizer. Lágrimas de felicidade. Acho eu. Às vezes a vida dá-nos segundas oportunidades. Quando menos esperamos. Isso quer dizer. A Sofia hesitou. A esperança a brilhar-lhe nos olhos. Posso conhecê-lo. Só uma vez. A Laura puxou a filha para mais perto. Respirando o cheiro a lavanda do shampoo dela. A última década tinha sido sobre proteção. Sobre cura. Sobre construir uma fortaleza à volta da sua pequena família de duas. Mas ao olhar para as cartas espalhadas à volta, provas físicas do amor duradouro de um pai, perguntou-se se talvez a maior proteção agora seria baixar um pouco essas muralhas. Sim, sussurrou, surpreendendo-se com o quão certo aquilo soava. Acho que está na altura. Mas vamos fazê-lo com cuidado. Passo a passo. O sorriso da Sofia iluminou o quarto. Passo a passo. Concordou, recolhendo as cartas com um cuidado reverente. Podemos ler mais. À medida que a noite se adensava à volta delas, mãe e filha continuaram a reconstruir a sua história. Através das palavras do Marco. Construindo uma ponte sobre 10 anos de silêncio. O jardim público de Boston fervilhava com atividade de fim de semana. Mas a Laura mal notava a multidão. Sentada num banco perto dos barcos cisne, com a mão firmemente entrelaçada na da Sofia. Tinham chegado 20 minutos mais cedo. Tentativa da Laura para acalmar a energia nervosa da filha. Embora o próprio coração batesse tão depressa quanto dela. E se ele não gostar de mim? Sussurrou a Sofia, alisando pela 100ª vez o vestido azul preferido. E se eu não for o que ele esperava? A Laura virou-se para a filha, notando o vinco de preocupação entre as sobrancelhas, tão semelhante ao do Marco que lhe apertou o peito. Impossível. És mais do que alguém poderia esperar. Minha doce. A Raquel estava por perto, fornecendo apoio silencioso, tentando parecer descontraída enquanto observava cada figura que se aproximava. Tinham combinado que ela ficaria à vista, mas daria espaço para esse momento. A brisa de início de outubro agitava as árvores, pintadas em cores de outono, lançando folhas a dançar à volta dos pés delas. É ele. A mão da Sofia apertou com mais força, quando uma figura alta se aproximou pela ponte. A Laura acenou com a cabeça, a garganta subitamente seca. O Marco parecia diferente das memórias. O cabelo com riscas de cinzento nas têmporas. O rosto mais marcado. Trazia um pequeno saco de presente. E caminhava com os passos cuidadosos de quem se aproxima de um animal selvagem, que não quer assustar. O tempo pareceu abrandar quando ele chegou. A Sofia ficou de pé, inconscientemente encostada ao lado da Laura. Durante um momento, pai e filha limitaram-se a olhar um para o outro, ambos à procura de traços de si no rosto do outro. Olá, Sofia. A voz do Marco saiu rouca de emoção. Esperei tanto para te conhecer. A Sofia olhou para Laura, que lhe deu um leve aceno de encorajamento. Olá. Conseguiu dizer, a voz pequena mas firme. Li as tuas cartas. Os olhos do Marco encheram-se de lágrimas. Leste. Eu tinha esperança, mas não sabia se a tua mãe as tinha guardado. A Sofia continuou, ganhando confiança. Até as dos meus jogos de futebol. Vês mesmo. Às vezes. Assentiu o Marco, sentando-se no banco em frente delas, do outro lado do campo. Não queria deixar ninguém desconfortável, mas não conseguia suportar perder a oportunidade de te ver jogar. És incrível lá fora, tão rápida e destemida, como a mamã, disse a Sofia com orgulho, e a Laura sentiu o coração encher-se. Sim, concordou o Marco, exatamente como a tua mãe. Estendeu o saco de presente. Trouxe-te uma coisa. Não é nada de especial, mas... A Sofia olhou para Laura mais uma vez, recebendo novo aceno de aprovação. Antes de aceitar o saco,
Lá dentro havia um álbum de fotografias feito à mão. A capa decorada com flores prensadas. Ao abri-lo, a Laura vislumbrou fotos de infância que nunca tinha visto. Fotos do próprio Marco em bebê. Fotos da escola. Férias em família. Pensei que podias querer saber de onde vêm algumas das tuas características. Explicou o Marco. A tua avó ajudou-me a fazê-lo. Esse caracol no teu cabelo. É do meu lado. Mas o teu sorriso. Esse é todo da Laura. A Sofia passou o dedo por uma foto do Marco em criança com um troféu de futebol. Tu também jogaste. Médio centro. Todo secundário e universidade. Sempre me perguntei se gostarias do jogo tanto quanto eu. A tensão começou a dissipar-se. À medida que a Sofia bombardeava o Marco com perguntas sobre as fotos. Sobre a infância dele. Sobre as semelhanças familiares. A Laura observava. Notando como os gestos da Sofia espelhavam os do Marco. Como os risos tinham a mesma melodia. A Raquel surgiu ao lado da Laura em silêncio. Estás bem? Sussurrou. A Laura acenou. Surpreendida por perceber que sim. Ver a Sofia descobrir esta parte em falta de si própria. Era como ver uma flor desabrochar ao sol. Belo. Natural. E certo. Mamãe. A voz da Sofia trouxe-a de volta ao momento. Podemos ir ao Lago dos Patos. O pai. Quer dizer, o Marco. Disse que nasceu uma família de patinhos lá. A palavra pai ficou suspensa no ar entre eles. O rosto da Sofia corando ao aperceber-se do que dissera. Mas o sorriso gentil do Marco. E a presença estável da Laura. Criaram um espaço seguro para esta nova realidade que estavam a construir. Claro. Disse a Laura. Levantando-se. Podemos todos ir. E assim caminharam. A Sofia entre eles. Como uma ponte entre passado e presente. A Laura percebeu que a cura às vezes vinha de formas inesperadas. Hoje não era sobre ela e o Marco. Era sobre a Sofia encontrar mais uma peça da sua história. Mais uma fonte de amor na sua vida. 6 meses após esse primeiro encontro no jardim público. A Laura estava nas bancadas. A assistir ao jogo da final do campeonato de futebol da Sofia. O sol da primavera aquecia-lhe o rosto. Enquanto observava a filha correr pelo campo. O equipamento azul um borrão de movimento. O Marco estava algumas filas mais abaixo. Com a Elanor. Respeitando os limites cuidadosos que tinham estabelecido durante as sessões mensais de terapia familiar. Os últimos meses tinham trazido mudanças que nenhum deles esperava. A relação da Sofia com o Marco tinha crescido de forma constante. Alimentada por visitas aos fins de semana, treinos de futebol e conversas tranquilas acompanhadas de chocolate quente no café perto do escritório dele. A Laura tinha visto a filha florescer com essa nova ligação, preenchendo espaços vazios que nem sabia que existiam. Vai, Sofia. A voz da Elanor ecoou quando a Sofia roubou a bola a uma jogadora adversária. A Laura sorriu. Lembrando-se de como estivera nervosa com a ideia de envolver a mãe do Marco mais diretamente nas suas vidas. Mas a Elanor provou ser uma presença constante. Nunca insistente. Sempre grata por qualquer tempo que lhe fosse concedido com a neta. A Sofia corria pelo campo. O rosto concentrado. A Laura reconheceu aquela expressão. Era a mesma que ela tinha usado durante a gravidez. Lutando pelas duas. A mesma determinação que as tinha guiado por 10 anos na construção de uma vida juntas. Ela vai marcar, disse o Marco baixinho. Tinha se aproximado durante os pensamentos da Laura. Ela tem aquele olhar, como se o ouvisse. A Sofia recuou a perna e rematou. A bola passou pelo guarda-redes. A multidão explodiu. Mas a Laura mal os ouvia. Estava a ver o rosto da filha, enquanto procurava nas bancadas. Sorrindo para ambos os pais com uma alegria contagiante. Depois do jogo, que a equipa da Sofia venceu por 3-1, reuniram-se no local habitual perto da banca de snacks. A Sofia, ainda corada com a vitória, saltitava entre eles. A medalha a brilhar ao sol. Viram aquele golo. O pai tem me ajudado a treinar aquele pontapé há semanas. Interrompeu-se, olhando ansiosamente para Laura. Está tudo bem, disse a Laura com suavidade. E queria dizer isso. Ele é o teu pai.
As palavras já não carregavam o peso da dor do passado. Eram simplesmente um facto. Um facto que trazia felicidade à filha. A Elanor aproximou-se com uma câmara. Que tal uma foto dos três para marcar a ocasião? A Laura hesitou por um breve momento. Antes de acenar com a cabeça, a Sofia posicionou-se entre eles. O sorriso radiante. Enquanto a Elanor fazia a contagem decrescente, a Laura sentiu a dor familiar no peito. Transformar-se em algo novo. Não era bem perdão, mas aceitação. Aceitação do passado. Da mudança. Das formas complexas como o amor podia evoluir. Mamãe. A voz da Sofia tirou-a dos pensamentos. Podemos comer gelado. O pai conhece um sítio onde os sundaes são maiores do que a tua cabeça. Parece perfeito. Concordou a Laura. Vendo a Sofia saltitar à frente com a Elanor, o Marco ficou para trás com ela. A expressão pensativa. Obrigado, disse ele baixinho, por me dares a oportunidade de a conhecer, por me deixares tentar ser o pai que ela merece. A Laura ponderou as palavras dele, lembrando-se da jovem que fora, quebrada pela traição, a lutar pela sobrevivência. Pensou em todas as cartas na caixa de sapatos, no rosto da Sofia brilhar quando falava dos treinos com o pai, na forma cuidadosa como Marco respeitara todos os limites que ela impusera. Crescemos todos, respondeu finalmente. Às vezes, as coisas mais difíceis de perdoar levam-nos exatamente onde precisamos de estar. Caminharam juntos em direção à geladaria, mantendo uma distância confortável. À frente, a Sofia descrevia com entusiasmo o golo vencedor a Elanor. Os gestos amplos. A Laura observava a filha deles, e sentia-se em paz com a jornada que as tinha trazido até ali. A vida não tinha seguido o plano que ela fizera há 11 anos, mas talvez tivesse seguido exatamente o caminho certo. A Sofia tinha o amor de ambos os pais. O Marco tinha encontrado redenção na paternidade. E a Laura descobrira que a verdadeira força, às vezes, estava em libertar antigas dores, para abrir espaço a novas alegrias. Quando a Sofia voltou a correr, agarrando ambas as mãos deles, puxando-os com uma alegria contagiante, a Laura percebeu que algumas histórias não precisam de finais perfeitos. Apenas precisam de finais reais, cheios de verdade, crescimento e esperança para o amanhã. Com base na jornada emocional retratada na história, aqui está uma pergunta impactante para envolver o público. Num momento de traição profunda, a Laura escolheu proteger-se a si e a sua filha, mantendo Marco afastado durante 10 anos. Contudo, quando a Sofia começou a questionar o pai, a Laura decidiu abrir espaço para que ele participasse na vida da filha. Se estivesse no lugar da Laura, daria uma segunda oportunidade ao Marco. Sim ou não? E por quê? Reflita sobre o peso do perdão versus a necessidade de proteção emocional.